Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu não sei se eu estou conectado, estou tentando me conectar, não sei se eu estou conectado. Estou tentando há um bom tempo me conectar, mas eu não sei se eu estou ou não estou conectado. Né? Vamos ver se chega alguém. Opa, entrou gente. Pessoal, olha, a minha internet aqui ou em casa hoje está muito ruim, mas muito ruim mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem ideia se eu estava conectado até agora há pouco. Paz e bem a quem já chegou, né? Diane já chegou, Denise, acho que a Denise também já chegou. Eu estou tentando aqui dar um jeito de fazer uma conexão para conversar com vocês hoje, né? Até ativei aqui o... Oi, Fátima. Paz e bem, até ativei aqui o meu 4G para ver se vocês conseguem me ver. Eu acho que tá funcionando, né? Eu estou tentando ver aqui. Não, você não custou entrar não, Denise. É eu que não consegui entrar hoje. Hoje está muito difícil de entrar. Eu estou, inclusive, fazendo aqui uma improvisação. Eu estou no meu 4G para tentar conversar com vocês, né? É meio que uma adaptação total, assim, para ver se pelo menos para a gente poder fazer uma conversa, a gente consegue alguma coisa, tá? Então, tô tentando aqui. Entrou alguém que eu não sei, a Deia. Oi, Deia, paz e bem. Então, pessoal, como eu tô falando, hoje tá muito ruim a minha conexão, né? Eu tô tentando aqui. Não estava conseguindo entrar, pus no 4G para a gente poder conversar. Tá? Peço desculpa a todos, mas faz parte das confusões dessa falta de internet. Né? É complicado mesmo, mas fazer o quê? Né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler logo o Evangelho, para que a gente consiga ter alguma reflexão, né? Porque o meu medo é que essa condição implementável não, tá, pessoal? Então vamos nós aqui fazer a leitura do Evangelho, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade, e os enviou com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, olhando essa leitura, a gente vê uma coisa que chama muita atenção. Porque, normalmente, quando a gente lê essa leitura, as pessoas falam assim: a messe é grande, os trabalhadores são poucos, vamos pedir ao Senhor da messe mais trabalhadores. Né? Muito, inclusive, se usa essa leitura para falar da vocação sacerdotal. Oi, Djalma e Doraci, paz e bem. Sabe, pessoal, se vocês olharem bem, não é bem isso. Primeiro, aqui, Jesus está pedindo que a gente faça um anúncio. O reino dos céus está próximo. Né? E esse próximo você pode entender como um próximo no tempo, e muitas pessoas entendem assim, tá? E não está errado entender assim. Mas você pode entender que o reino dos céus está próximo fisicamente, tá? E para entender que ele está próximo fisicamente, você precisa fazer um exercício muito grande na cabeça. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa dimensão. Primeiro, que Jesus aqui de forma alguma fala em um determinado tipo de trabalhador ou de operário, depende da tradução. Ele pede que envie pessoas para a colheita. Ou seja, ele não faz aqui uma distinção de qual é o trabalho que você deve fazer, qual é a forma que você deve levar e quem você deve levar nesse caminho. Ele diz apenas que você deve levar. Tá? Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Tá? Eu estou falando isso é importante, porque isso tem aplicação na nossa vida. Tá? Ele vira e fala assim: mandai trabalhadores. Trabalhador pode ser você. Ele não faz uma distinção entre um trabalhador do tipo A, um trabalhador do tipo B ou um trabalhador do tipo C. Ele apenas fala de trabalhadores. E é muito interessante, Djalma entrou 2 vezes. Djalma, o que é isso? Doraci está usando uma conta e você está usando outra? Faz de bem. Sabe? E é muito interessante. Porque quando ele fala assim, o reino dos céus está próximo. Quais são as manifestações do reino dos céus? Vamos ver. Ressuscitar os mortos. Essa realmente é uma grande manifestação. Purificai os leprosos. Purificai os leprosos, né? Eu estou achando que a gente perdeu a net inteira aqui em casa. Por isso está tão difícil fazer a conexão, né? O Djalma já avisou para mim que é exatamente isso, que nós estamos de um lado tá a Doraci, no outro tá o Djalma. Que bom. Sabe, pessoal? Então, realmente, ressuscitar os mortos é uma grande manifestação. Mas as outras manifestações, elas me chamam a atenção. Curai os doentes. Oi, Carla, paz e bem. Curai os doentes. Ou seja, mostre ao mundo que você tem a possibilidade de perdoar o pecado. Mostre ao mundo que em Jesus você recebeu essa autoridade, né?
O reino de Deus está próximo. Podemos também dizer que o reino de Deus está no próximo. Deia, você se lembra que eu tinha falado aqui para eu entender que o reino de Deus está próximo, e esse próximo geográfico era necessário um certo exercício na cabeça? Eu ia entrar justamente nisso, né? Deus te abençoe, Elisia, paz e bem. Eu ia entrar justamente nisso. Você capturou rapidamente o que eu ia apresentar daqui a pouco. Meus parabéns, né? Eu gostei de ver, né? Sabe, pessoal, olha só, curai os doentes. Outra coisa que ele manda fazer, purificar o leproso. Você pode purificar o leproso. E depois expulsai os demônios. Sabe, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, quando mandou esses 12 com autoridade de atitudes que para o judeu da época, só Deus podia fazer. Né? Isso é algo tão assim, disruptivo, subversivo na cabeça daqueles homens e daquelas mulheres, que durante muito tempo eles não conseguiam entender o que estava vendo. Né? Era algo fantástico. E aqui, Jesus coloca um ponto de diferença entre todos que o seguem e os taumaturgos, né? Aqueles que fazem curas milagrosas lá naquela época. Né? O que é? De graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, ele está dizendo claramente que você não merece ser pago por isso. Sabe, na cabeça do judeu da época, tudo que você faz é uma paga. Então o pregador, quando pregava, tinha que ser pago. O profeta, quando profetizava, tinha que ser pago. Tá? Qualquer coisa, o trabalhador que trabalhou tem que ser pago. Judas, quando trabalha, né, covardemente, traindo a confiança dele, tem que ser pago. Tudo tem que ser pago. Naquela época não havia a possibilidade de um trabalho voluntário, de um trabalho que você doasse uma parte do seu tempo para alguém. E Jesus vira e fala assim: de graça vocês receberam isso de graça, vocês não pagaram por isso. De graça deveis dar. Então, ele está deixando muito claro aqui que isso não é um trabalho como as pessoas pensavam na época e como muitos pensam hoje em dia. Né? Ah, não. Eu fiz uma contribuição, então eu tenho meus direitos. Eu paguei por isso. Sabe, pessoal? Isso é o mundo se infiltrando no segmento de Jesus. É a gente começar a ver as coisas baseadas no poder do dinheiro. Tá? Mas uma coisa que me chama muita atenção e que a Deia anotou é que o reino de Deus está próximo. Ele pode estar geograficamente próximo. E o que é esse geograficamente próximo? Ele está do teu lado. Observa bem quais são as manifestações do reino de Deus que Jesus fala. Digam, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, que é o outro. Ressuscitai o morto, que é o outro. Né? Purificai o leproso, que é o outro. Expulsai os demônios, que estão nos outros. Observa que você está falando claramente da sua relação com o outro. O reino de Deus vai se manifestar na sua ação com o outro. Se você quer trazer o reino de Deus para próximo, né, para mais breve possível no tempo, ou o reino de Deus ao seu lado, você tem que pensar no próximo. Você tem que olhar para o seu irmão e para a sua irmã e se preocupar com ele.
Você tem que olhar para o seu irmão e para a sua irmã e defender a dignidade dele e dela. Dizer a todos que toda vida é importante, merece ser cuidada e protegida, independente de qualquer coisa. Toda a vida é igualmente valiosa. Não existe uma vida de primeira classe ou uma vida de segunda classe. Nós não estamos dispostos a colocar a vida de alguns em risco para salvar outros. Né? Ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Como falou o Papa Francisco, naquele dia sozinho, na Praça de São Pedro. Né? Naquele momento, onde todos os olhos olhavam para ele, ele fala, ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Nós não podemos admitir que algumas pessoas mereçam mais atenção que as outras. Nós não podemos admitir que algumas pessoas mereçam uma educação classe A e outras não mereçam educação nenhuma. Todos têm que ter uma educação boa. Se alguns têm uma educação mais que boa, não tem problema, desde que todos tenham educação boa. Nós não podemos admitir que alguns tenham saúde espetacular, assistência maravilhosa e outros não tenham nada. Sabe, pessoal? E isso não é uma questão de política, isso é uma questão de fé. De graça vós recebestes, de graça vós deveis dar. No Didaquê, no primeiro catecismo que a Igreja Católica escreveu, o catecismo da época dos apóstolos, né? Ou seja, o catecismo que os apóstolos viram ser escritos, está lá dizendo, não negueis nada ao teu irmão que pede, se não podeis dividir com eles os bens que perecem, como poderão dividir os bens eternos? Sabe, pessoal, a gente tem que entender que a nossa vida é uma vida onde a gente vai clamar no deserto. Pode ser, pessoal, que a gente nunca consiga realmente dar ao mundo a visão do reino dos céus. Aliás, eu acredito que a gente não consiga. Mas nós não podemos nos desesperançar, nós não podemos dizer assim, não vai dar, então deixa para lá. De graça nós recebemos, de graça devemos dar. Né? A todos que nós encontrarmos no caminho, nós devemos socorrer. Socorrer de forma integral. Observem bem, não é só socorrer de forma material. Né? Ressuscitar o morto é a forma suprema, né, de mostrar a divindade de Jesus. Nós devemos socorrer os nossos irmãos em todas as suas necessidades. Nós devemos socorrer nossas irmãs em todas as suas necessidades. Então, aqueles que precisam de um bom conselho, que nós sejamos aqueles que dão. Aqueles que precisam receber vamos dizer, uma orientação espiritual, aqueles que precisam de força para mudar características da sua vida, nós estaremos lá. Também estaremos para os bens materiais, para as necessidades corporais. Mas a gente não vai viver só para dar a alguns a necessidade espiritual e só para dar a outros a necessidade material. Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Vamos dar a todos tudo. Vamos atender integralmente o ser humano. Oi, Fátima, paz e bem. O ser humano deve ser integrado, deve ser atendido integralmente, né?
Deus te abençoe, Maria Lúcia. Mas você pegou um pouquinho mais hoje, fica tranquila. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que a gente quer dar ao povo mais. Mas não é mais de uma coisa ou mais de outra coisa. Nós queremos dar às pessoas o mais integral. Sabe, eu falo muito isso, já falei para vocês da fé integral. A fé que é espiritual, mas é material. Né? Quando Deus vira e fala que o reino dos céus está próximo, observe que todas as atividades materiais têm significados espirituais. A lepra era a mancha da pessoa. Uma casa com lepra, às vezes, era destruída. Uma pessoa com lepra era excluída da sociedade, porque ela perdia toda e qualquer forma de dignidade. Então havia um problema social, mas havia um problema próprio do ser humano, que perdeu a sua dignidade. Jesus restaura a dignidade das pessoas. Né? Expulsar os demônios, o demônio tira não só a santidade daquela pessoa, mas tira a própria vontade daquela pessoa. Ela deixa de agir pelo seu desejo e passa a agir pelo desejo de outro. Nesse sentido, a pessoa perde a liberdade e o discernimento. Há um dado material, mas há um dado espiritual. A doença, na cabeça dos homens e mulheres da época, era a manifestação do pecado, de forma que se você estava doente era porque você pecou, e enquanto o pecado existisse, a doença persistiria. Portanto, todo aquele que tinha uma doença, uma deformidade, uma limitação, era mal visto na sociedade. Então, temos um problema social? Temos, mas temos um problema de fundo espiritual. Entendem? Ressuscitar os mortos. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Sabe, para garantir a vida, todo e qualquer outro bem é secundário. Para garantir a vida de um ser humano, seja homem, mulher, jovem, velho, criança, indígena, para garantir a vida de um ser humano, todo e qualquer bem deveria ser dado a ele. Porque isso é o que tem de mais precioso. Então existe sim uma realidade material, mas existe uma realidade espiritual. Porque a morte veio com o pecado. A morte veio quando nós nos afastamos de Deus. E a ressurreição passa a vir para curar esse afastamento. Sabe, a gente tem que ver que anunciar que o reino dos céus está próximo é, acima de tudo, anunciar o lava-pés. Né? Se vocês procurarem, vocês vão ver uma das minhas lives é sobre o lava-pés. E nessa live eu falo abertamente que a mensagem do lava-pé é do amor a todos e a dignidade de cada um. Anunciar o reino dos céus é entender que tanto materialmente como espiritualmente estamos aqui para dar a todos amor e dignidade. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje. Né? Hoje foi muito tumultuado, eu acho que caiu aqui o provedor de internet, de telefone, de TV a cabo, caiu tudo aqui em casa, eu acredito que seja isso. Então, estou fazendo essa fala pelo 4G, eu não sei nem se isso está funcionando direito. Né? Mas eu não podia deixar de falar para vocês hoje, então deem um jeitinho. Né? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa.
Enquanto eu estou dando esse tempinho para vocês, anotem aí, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? É o blog do Gaioso, ele também faz uma reflexão, só que ele escreve, não é eu falo, ele escreve, tá? Fátima mandou um amém com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Amanhã, 15h30, a gente está junto de novo, tá? Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Djalma disse que ficou bom o sinal, graças a Deus, graças a Deus. Pessoal, quem puder fique em casa, a coisa não está boa. Quem precisar sair, se cuida. Vamos usar máscara, pessoal. Vamos ser responsáveis, vamos ter amor, não só nós, mas amor ao próximo também. Usar a máscara e ajudar a conter essa epidemia. Eu sei que é chato, eu sei que é desagradável, mas vamos nós firme nisso, tá? Esse podia ser o propósito do advento de vocês, usar a máscara, tá? Isso vai passar. Até lá, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz, que o Senhor está convosco. Não se esqueçam, de graça recebemos, de graça vamos dar. Anunciem todos que o reino dos céus está próximo.